Olá, a gente chegou em dezembro e é aquela coisa, né? O clássico mês de ficar falando sobre conteúdos relacionados ao Natal de Doctor Who, porque Doctor Who e Natal tem muito a ver, e por que não a gente falar de coisas um pouco mais legais e divertidas depois de um ano tão conturbado como esse. As coisas seguem em frente e a gente está aqui mais uma vez no Natal para falar sobre Doctor Who, porque é a realidade desse canal, então vamos lá. E nesse primeiro vídeo desse longo mês de dezembro eu vou falar sobre o episódio The Chimes of Midnight, que é um episódio que talvez você não conheça, mas se você ouve audiodramas da Big Finish, se você tem alguma relação com esses audiodramas de Doctor Who, você vai conhecer The Chimes of Midnight. Se não, eu vou falar sobre ele aqui, dar uma explanada sobre o episódio e dizer porque ele é um dos meus episódios favoritos. Não só de Natal de Doctor Who, mas como um dos meus favoritos de Doctor Who no geral, assim. Então é um episódio muito legal. Então a gente vai para esse episódio que na Big Finish, no início dos audiodramas, eles eram bem separados como arcos da série clássica. E ele está disponível no Spotify se você quiser ouvir, o que é legal porque é de graça, daí você pode acessar lá e ouvir, é um episódio muito bom. E esse audiodrama, então, ele era dividido como na época da série clássica. São 4 pedaços, né, de mais ou menos 30 minutos, que a gente vê aquele formato de Doctor Who, de começa num mistério e aí sempre acaba num cliffhanger, num mistério maior ainda para o próximo episódio. É muito bom. E aí a gente vem aqui, o doutor, o 8º doutor e a Charlie, né, que acompanham dele nesses audiodramas e boa parte dos audiodramas da Big Finish, eles chegam numa casa da era eduardiana. E aí eles veem que é uma casa, tá toda vazia, não tem ninguém, só que alguns acontecimentos com o tempo, um paradoxo, um negócio estranho começa a acontecer e eles começam a viver nos tempos reais dessa casa, com as pessoas vivas, no caso ali, nessa casa que estava toda vazia. E o que acontece é uma série de assassinatos que acontecem sempre em horários específicos, e esses horários vão vindo cada vez mais rápido porque o assassino que está mexendo com o tempo, mexendo com os acontecimentos aí nessa casa, está fazendo com que os assassinatos ocorram cada vez mais rápido. Então o que acontece? É uma história mais ou menos Agatha Christie, assim, é bem legal se você gosta dessas coisas de mistério policial, ele dá esse foco bem interessante. Também é na véspera de Natal, então tem todo o clima natalino super legal, mas também ao mesmo tempo é aquela coisa bizarra, assim, de assassinato e mistério e Doctor Who no geral. E aqui daí eles vão, o doutor e a Charlie vão tentando solucionar esse mistério. E vai acontecendo, né? Uma vez uma pessoa da casa é assassinada, um empregado, daí depois outro empregado é assassinado. Só que aí eles percebem que o tempo volta e os assassinatos ocorrem novamente e de jeitos diferentes. Então é como se essa casa, esse lugar que eles estão, esses assassinatos ocorressem num looping. E isso é muito legal. E tudo isso, como eu falei, no clima natalino. Tem as clássicas cenas da mulher fazendo o pudim, né? Que eles fazem o plum pudding, né? Que é o pudim de ameixas, se eu não me engano, que é bem clássico lá na Inglaterra. Então tem todas as frases que o Natal não seria Natal sem os meus pudins de ameixa e tudo mais, é super legal. E aí tem outras frases clássicas, tipo Edward Grove is alive, Edward Grove tá vivo. Então é um episódio que muitas pessoas que são do fandom de Doctor Who, né, gostam muito desse episódio e tratam como um dos melhores da Big Finish. Eu comecei por esse episódio a ouvir audiodramas da Big Finish e eu já ouvi, eu acho que umas 4 vezes, já ouvi em vários natais esse. Então eu quis trazer esse audiodrama específico para falar sobre ele porque é bem legal. E o legal desse audiodrama é que ele vai muito além daquele clássico Natal de Doctor Who, que é, tem Natal e aí monstro alienígena meio brega e as coisas são bregas e acontecem e é Natal e tudo mais. O legal da Big Finish é que eles tentam sempre ir um pouco além. Eles não trazem um alienígena que é simplesmente uma ameaça que nasceu por causa de um
paradoxo temporal que vai tudo a ver com a história da Charlie, que era para Charlie ter morrido, mas o doutor salvou ela, e assim começou as histórias com a Charlie e o doutor, então criou um paradoxo. E tudo nesse episódio é envolvido nessa história e a gente começa a perceber a relação da Charlie com as pessoas dessa casa, e é super legal isso. Eu não vou dar spoiler para quem quiser ouvir, mas tem toda uma relação com isso. Então esse episódio, além de não ser um episódio aleatório que só é Natal, vamos colocar um mistério, ele tem a ver também com o enredo da Companion e com paradoxos temporais, e o vilão nesse caso é o tempo. Eles precisam lutar contra o tempo e precisam lutar para que eles consigam sair desse lugar, desse looping que está acontecendo, para eles conseguirem continuar vivendo como pessoas normais e não ficar nesse looping, nessa casa, vivendo esses assassinatos todo momento até o final da vida deles. Eu não vou dar o spoiler de quem é o vilão desse episódio. Eu acho que se você tem interesse, ou pode procurar, ou pergunte aí nos comentários e eu posso falar nos comentários, mas eu não quero falar aqui quem é o vilão do episódio, porque é o que dá mais a graça em todo ele, é o que faz o momento do episódio ser super importante. Então eu acho que se você quer, pode ouvir, ou pergunta aí, daí eu falo. Mas esse episódio também não é só sobre mistérios, Doctor Who e coisa assim. Ele traz uma espécie de mensagem no final, assim, que é principalmente sobre, eu acho que bullying, que é um dos principais pontos desse episódio, que é sobre uma funcionária que é maltratada pelos outros, e a gente tem isso, e também tem sobre essa relação dos chefes e, por exemplo, pessoas que se acham mais poderosas tratando pessoas menos assim, privilegiadas na vida, e eles fazem essa relação. E tem aí esses vilões, né, que eles dizem que os funcionários da casa não são ninguém e eles só servem para literalmente servir. Então tem toda essa relação entre o chefe e o funcionário e tudo isso. Eu acho que é um episódio bem legal se você também parte para essa leitura dele. Mas é isso, esse episódio, The Chimes of Midnight, é muito legal, eu sempre gostei, eu gostaria muito de ter visto ele em alguma adaptação para a própria série de TV, alguma coisa assim, seria super legal, mas também como áudio, como história própria, sem visual, sem nada, ela funciona muito bem e é muito boa. Eu não poderia indicar mais esse episódio, e para mim é um dos melhores episódios especiais de Natal de Doctor Who que eles já fizeram até hoje. Então é isso, muito obrigado por assistir, eu volto no próximo, a gente continua com esse tema de Natal até o fim do ano, né? Então, muito obrigado por assistir e até mais.